Olá, meu nome é Mira Pilley, sou atriz e eu também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós vamos falar da parte de comunicação, uma forma magnífica de fazer com que o entendimento chegue. E essa pessoa espetacular que é a nossa convidada, Nath Marques, né? Bem-vinda. Obrigada. Além disso, é escritora e roteirista. Isso mesmo. E nós vamos falar também desse livro dela. Nath, conta um pouquinho dos nossos internautas, onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória, em que momento que aconteceu a escolha da carreira que você abraçou. Oi, tudo bem? Eu sou a Nath e eu tenho 26 anos, sou nascida em São Paulo. Hoje eu vivo no litoral de São Paulo, mas já morei em Buenos Aires, que é inclusive onde o livro se passa. Bacana. E eu escolhi ser escritora na minha juventude, 15 anos, por aí. Na verdade, eu escolhi primeiro o cinema. Eu queria fazer figurino, né? Uma coisa assim, totalmente... Interessante. Eu ia pra moda. Então, o seu olhar quando você assistia o filme eram as roupas dos personagens. Queria ver as roupas, tudo isso. E a moda sempre me chamou muito, queria ser estilista também. E um dia eu falei, mas eu sei contar histórias. E eu gosto muito de contar histórias. E no cinema tem essa parte também, né, do roteiro. Então eu fui pro cinema, eu fui fazer comunicação, estudei comunicação na FAP, né, com habilitação em cinema. Sim. E lá eu falei, né, bati o pé, não, eu não vou pro figurino, eu vou para roteiro e me especializei em roteiro e encontrei depois na literatura uma outra forma de contar histórias, né? Não apenas no audiovisual, mas também nos livros, e hoje eu estou mais focada até na literatura do que no roteiro audiovisual. Puxa, que interessante. Você, logo que terminou a faculdade, você começou a escrever o livro ou alguma coisa você já começou a rascunhar? Não, antes até do livro, eu terminei a faculdade e eu fui para a área do roteiro. Eu até ganhei um prêmio de roteiro, roteiristas iniciantes da Organização dos Estados Ibero-Americanos para roteiro de série. E tentei negociar esses roteiros, né, vender para produtoras e tudo mais. Acabou que nunca nenhum foi gravado até o fim. Né? Acabou eu vendendo, mas não foi lançado. E aí, indo nesse meio, eu falei, vou escrever para literatura, vou escrever um livro. E deu certo. E agora está dando tudo certo. Que bom. Aqui, quando você estava em Buenos Aires, que você acabou escrevendo? O nome, os Ares aqui, é de lá mesmo? É de lá mesmo, isso. José de Luiz é de lá. Na verdade, a minha lua de mel foi em Buenos Aires. E eu me apaixonei pela cidade. Sim. E aconteceram muitas coisas doidas na minha lua de mel, assim, que eram histórias muito legais de se contar. E aí eu falei, eu posso escrever essas histórias, só que só uma história de uma lua de mel, né, não tem tanta graça assim. Então eu resolvi escrever essa comédia que é uma ex-lua de mel. Ela descobre a traição antes do casamento e vai sozinha para Buenos Aires na ex-lua de mel dela. Ok, entendi, interessante. Que bacana. E Luiz é um nome que você achou interessante para colocar? Assim, os nomes dos personagens vêm muito com eles, assim, quando eu crio. Então, não tenho, um nome especial, Luísa, eu conheço uma Luísa, dessa vez não quis nem homenagear, veio com ela, Luísa. Tá, interessante. Bom, não vai contar a história ainda, senão o pessoal tem que comprar o livro aí, depois nós vamos dar o endereço aqui. Tá bom. Né? Legal. E seus próximos desafios? Então, já tem um próximo livro que pretendo que saia em novembro, mas esse vai sair apenas no digital, né? Esse a gente tem o físico, mas hoje o mercado digital da literatura, o mercado digital como um todo, né? Da comunicação como um todo, ele está muito forte, tanto que a gente está aqui, né? Do relacionamento. E é que eu gosto mais do impresso. Também, gosto muito de pegar, sentir o cheiro, é gostoso mesmo. Mas ele abre portas, né, o mercado digital. Então, a gente fazer
um livro no Brasil hoje, ele custa muito caro. Seja para a editora, seja para o autor independente. Sim. E o digital, ele abre essa porta de ser um modo mais barato e ainda ser um modo mais acessível também para os leitores. Né? Porque hoje um livro, ele custa em média R$40. Sim. E esse não é um preço muito acessível para muita gente. E no digital, às vezes, você consegue até de graça, dependendo, né, de onde você achar. Então, acaba que a literatura digital se torna mais acessível mesmo. Ok, que bacana. Esse segundo tem alguma continuidade desse ou é totalmente diferente? Não, é outra história, apesar de também ser uma comédia romântica. Certo. Pensei que você ia fazer trilogia. Então, Não. tá. Sem esquemas de pirâmide. Ok, bacana. Como é que aconteceu essa... Porque muitas vezes assim, igual, os roteiros de filme que você fez também era comédia? Era comédia romântica. Então, Comédia romântica. então essa parte da veia cômica já estava dentro de você? Tava. Eu gosto muito de entretenimento, sim. Eu gosto de ver as pessoas rirem, de ver as pessoas sentirem com o que eu estou falando, né? Com as histórias que eu conto. E eu acho que essa parte da comédia romântica sempre me chamou. E tá dando certo. Ok. Se você tiver uma escolha para ver um filme entre um suspense, terror, sei lá tal, você prefere uma comédia romântica? Prefiro a comédia romântica. Eu passo longe do terror. Tá. Entendi. Não, mas legal, viu? Bacana. Poesia você chegou a pensar fazer também? Eu gosto de ler poesia, mas fazer mesmo, não. Assim, acho que não puxei muito mais para essa mais da prosa, né? Do que da poesia. Mas gosto de ler, bastante poesia. Ok. E você ainda continua se atualizando? Sim. Você assiste filmes, lê livros, conversa com muita gente interessante. Sim, é muito importante, né? Agora, no início de setembro, eu estive lá na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, Ok. né, com os Ares de Luiza, e foi muito emocionante ver a quantidade de gente indo atrás de livros, né? Indo atrás Sim. do conhecimento. Porque muita gente fala que a literatura está morta, né? Ou o brasileiro não gosta de ler. E é mentira, mais de 500 mil de pessoas apareceram no evento, né? Sim. Mais de 50 mil livros foram vendidos. Então, é gostoso de ver o brasileiro indo atrás disso. É verdade. Os números aí numa Bienal são interessantes porque o pessoal aproveita também para ver autores lá autografando, né? Sim. Mas assim, em termos do Brasil, 230 milhões de habitantes, ainda é pouquinho. Verdade. Né? Sim, infelizmente. Mas a gente tem que continuar batalhando, né? Sim. E fazer. Legal. Você pretende fazer uma especialização? Você quer dar aula em vida acadêmica? Quais são os seus planos aí? Tá. Eu hoje em dia faço leitura crítica, que é uma forma de ajudar os autores independentes a melhorar o livro o primeiro rascunho que eles tiveram. Tá. Então... Aí você mostra o caminho das pedras. Isso. Precisa ter noção de início, meio e fim. Isso mesmo. Aquelas coisas que ficam perdidas ali. Tem Às uma vezes conexão. um personagem que não tem nada a ver, ou tá faltando alguma coisa, é isso. E aí eu pretendo sim me especializar mais nessa parte narrativa, até para ajudar tanto no roteiro, né? Tanto na parte do cinema quanto na parte da literatura. E eu quero fazer mais especializações aí nessa área. Tá. Você pensa em ter uma personagem que é a Nath dentro do livro? Sabe que não, porque eu acho que acaba que todos os meus personagens Tem um pouquinho de mim, Tá, tem um pouquinho de mim. Sim. Porque a gente não consegue, né, às vezes, se distanciar a ponto de não ter nada, assim. Nem que seja uma teimosia aqui, a cor favorita dele é a minha cor favorita. Mas... O prato lá que a pessoa come, o bebeu lá é É, a minha isso. favorita, né? Tá, então. Mas acho que criar uma história da minha vida, assim, totalmente, ainda não penso nisso. Até porque é uma coisa que a gente tem que lidar, né? Todo mundo, você também, tá? A volta, né? A crítica de volta. Sim. E a gente lidar isso com a nossa vida é difícil e acho que tem que ter uma construção ainda que ainda não tem. Como esse seu olhar, por exemplo, o olhar que você lê o livro das pessoas iniciantes,
e dá o caminho das pedras. É diferente do olhar que você olha para a Nath escrevendo? Um pouco. Ou ela é mais livre? Não, é um pouco. Eu tento não me cobrar tanto quanto eu cobro os outros. Porque eu sei que o meu trabalho também vai passar por esse outro olhar. Né? Não é só porque eu faço leitura crítica que o meu trabalho não precisa passar por uma leitura crítica. Ele também precisa e eu tenho consciência disso e ele passa. Eu pago um outro profissional para fazer isso para mim. Então, quando eu estou trabalhando no meu trabalho, eu me ponho como escritora e não como leitora crítica. Tá, interessante, perfeito. É como se você tivesse trocado o boné, né? Isso. Mas é bom, porque as coisas fluem melhor. Sim. É. Até o diálogo, né? Com esse outro profissional também. Perfeito, E isso na vida é uma coisa interessante. Muitas vezes as coisas não dão certo, porque às vezes a gente não coloca o boné certo. Então, assim, numa negociação, você tem que pôr... não pode ser aquela pessoa extrovertida e tal, às vezes você tem que ir mais racional para aquele tipo de situação, né? Sim. Usar os vários bonés certos, né, para cada personagem. Legal. É isso mesmo. Quanto tempo demorou para escrever o livro? Esse foi em torno de 1 ano e meio, mais uns 6 meses para publicação. Assim, para finalizar mesmo. Tratei ele assim em mãos, foi mais uns 2 anos. Legal, Então. bacana. E a ideia da capa você que sugeriu? Foi, eu publiquei pela editora Flive, né? E eles têm a capista deles, e que foi a de calado, inclusive. E a gente faz um pequeno briefing, então a gente fala, podia ter tal elemento, ou tal cor, tal. E ela cria lá, né? Ela cria, a ilustradora, ela cria. Tá, bacana, viu? Legal. Olha, eu desejo aí muitos votos de felicidade, né? Obrigada. Que você não esmoreça, porque é um caminho bacana, tá? Sim. Eu queria saber se você poderia deixar seus contatos, até para quem quiser adquirir o livro, como que eles fazem contato com você? Tá. Quem quiser me seguir no Instagram é @cafécomnath, Nath só NAT. Ok, tá. E também no canal do YouTube, que tá um café. Ou pode procurar por @cafécomnath também, que agora o YouTube também tá com um arroba. E quem quiser adquirir o Zé de Luiza, ou pelo meu Instagram, ou no site da editora Flive, que é flive.com.br. Perfeito. Então, o café, como que entra porque você falou dele de uma forma muito prazerosa até. Né? É porque na comunicação o café quebra o gelo aí. Eu criei as redes como se fosse para chamar para tomar café comigo, tá, isso. Tá ok. E nem a gente fica Sim, conversando. perfeito. Depois a gente toma um café também. Tá bom. Tá ótimo. Nath, sempre bem-vinda aqui. Muito tá? obrigada, foi um Desejo muito prazer. sucesso. E quando sair outro livro, vem falar com a gente também. Pode deixar. Ok? Pode deixar. Internautas, com os agradecimentos então à escritora Nath Marques, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.